estamos de volta na estação Inova Cities desta quinta-feira, 20 de fevereiro. Hoje trazendo as principais informações sobre a UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana. E vamos de imediato para nossa roda de conversa. Roda de conversa. Hoje o nosso bate-papo é sobre as pesquisas realizadas pela comunidade acadêmica da UNILA. Para isso, está conosco a professora Danúbia Furtado, Danúbia que atua na área de biologia, docente na área de biologia e atualmente é pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da UNILA. E junto com ela está o professor Márcio de Souza Góes, que é da área de química e é o atual pró-reitor adjunto da pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação. Danúbia e Márcio, sejam muito bem-vindos, obrigada por estar aqui conosco nessa quinta-feira de manhã. E eu queria, começando, pedindo para que vocês nos explicassem o que faz a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, né? Porque a gente fala muito dela, fala muito dessa sigla PRPPG, a gente sabe que ela está envolvida em várias atividades, mas o que ela é, como que ela se estrutura? Bom dia a todos, bom dia Gabriela, bom dia Sandra, bom dia professor Márcio, bom dia aos ouvintes da Estação Inova Cities, né? Bom, para nós também é um prazer estar aqui conversando com vocês, falando um pouco sobre a Pró-Reitoria, falando um pouco das nossas atividades. Bom, hoje a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, ela atua, como o nome já bem esclarece, né? No apoio ao desenvolvimento da pesquisa institucional, bem como a organização e o apoio aos programas de pós-graduação. Nós somos divididos hoje em dois departamentos, né, o departamento de pesquisa e o departamento de pós-graduação, cada qual possui duas divisões, né, uma divisão na pesquisa, o fomento e a iniciação científica, e a pós-graduação nós temos a divisão de estrito sensu e a divisão de lato sensu. Além disso, nós temos dentro da pró-reitoria uma espécie de seção financeira, né, que colabora com toda a questão de pagamento de bolsas e afins, e a parte administrativa, né, que faz o nosso back importante na atuação na pró-reitoria, né. Atualmente, nós temos fomentado de diversas formas a pesquisa na universidade. Obviamente, existem formas de a gente evoluir e melhorar, né, mas um pequeno dado, por exemplo, nós temos hoje 560 projetos de pesquisa cadastrados na Pró-Reitoria, né, nas 9 diferentes áreas do conhecimento, e atuando desde engenharia, biologia, artes, enfim, diversas áreas, e que permite, então, que esses docentes desenvolvam as suas pesquisas, muitos deles vinculados à iniciação científica, né, e dando esse apoio de diversas formas, né. Enfim, a Pró-Reitoria tem esse papel importante nessa atuação, e a gente está trabalhando para que isso se consolide de uma forma mais sólida na universidade, né. Então, as pesquisas da UNILA, desde a iniciação científica até a pós-graduação, ou os pós-doutorados, por exemplo, todos passam pela PRPPG. Exatamente, todos passam por nós de alguma forma. E a UNILA também fez um relatório, né, de 10 anos de como foi a atividade de pesquisa, né, nessa uma década de existência da universidade. Queria que você falasse um pouco mais, assim, né, de como, né, a UNILA tem atuado nessa área de pesquisa. Sim. Professor Márcio, quer complementar? Inicialmente eu quero agradecer também a oportunidade, né, de estar aqui em nome de toda a equipe da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Também é importante destacar que recentemente, né, dentro da Pró-Reitoria, a gente tem uma divisão agora de apoio, Fundação de Apoio e Inovação, né, que está vinculada exatamente a dar apoio a essas questões que é importante para o desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação, né, na Pró-Reitoria e para a instituição. Essa divisão específica é de... recentemente exato, ela tem um foco especial na inovação, né, então, na verdade, daria o apoio tanto ao NIT, né, o Núcleo de Inovação Tecnológica da Universidade, bem como a agências de fomento, na verdade, Fundação de Apoio, né, onde está vinculados à UNILA, que estamos em processo ainda de credenciamentos, né. Mas voltando ao nosso relatório de 10 anos, né, a equipe muito proativamente, né, trabalhou muito arduamente, devo ressaltar isso, para construir esse relatório, né. Esse relatório será divulgado logo em breve. Ele é um spoiler, né? Esse relatório de produções bibliográficas, técnicas e artísticas, eles
pega um apanhado dos 10 anos da UNILA, de todos os docentes que atualmente estão na UNILA. Então, eles mostram essa visão geral da atuação dos docentes na produção acadêmica, né, produção científica e bem como artística. E nós temos dados que nos surpreenderam positivamente, né? A gente sabe que a UNILA é uma universidade relativamente nova, onde a pesquisa está em crescimento na universidade. E, por exemplo, nós temos uma produção significativa de artigos aceitos e publicados nesses 10 anos. Uma produção significativa que se manteve, aparentemente, durante esses 10 anos, em média, 320 até 340, 48 publicações ano, né? Por ano. Então, essa oscilação desse número, né, de 320 até 340, 350, mas é um número significativo, a gente considera, né? Fora publicações em relação a capítulos de livros, várias publicações técnicas e um percentil relevante de produções artísticas, né? Nós temos uma grande produção artística aí que logo será... todos esses dados serão divulgados de uma forma mais eficiente no site da universidade, né? Em comemoração a esses 10 anos que a UNILA completou agora em janeiro, né? Então, a gente acha que é um marco a universidade fechando esses 10 anos, né? E é importante mostrar esse apanhado da atuação na pesquisa dos docentes da universidade e o quanto a gente está conseguindo colaborar para a inserção local, regional, nacional e para a América Latina, né? Uhum. Para quem não trabalha em universidade, não é dessa área acadêmica, como vocês, como nós que trabalhamos lá também, qual que é a importância da publicação para a universidade e para os docentes também? Bom, quando a gente fala em publicação, ela é uma concepção muito que gera gera algumas controvérsias, né? Mas hoje, basicamente, dentro do rol das agências que financiam, do desenvolvimento da pesquisa, é a métrica que se tem, tanto do ponto de vista de mensurar a qualidade de uma pesquisa e também de dar visibilidade à instituição do ponto de vista dessa produção que sai dos laboratórios e das atividades que são feitas dentro da universidade, né? Porque muitas vezes uma participação em um congresso, ela não te dá a visibilidade que dá uma publicação em uma revista com certo impacto, uma revista com certo que é avaliado pelos seus pares, né? Uhum. Então, diferentemente de algumas outras atividades em congressos, por exemplo, a produtividade em termos como artigo mesmo, né? Você é avaliado pelos seus pares, em geral é avaliado por pares que não são próximos a ti, né? Então, sempre são avaliações, vamos dizer assim, às cegas, né? Então, ela dá um certo know-how àquela produção que sai da universidade, né? Então, ela é hoje considerada ainda que dá a métrica da qualidade que é desenvolvida dentro de uma instituição, né? E a maioria das pesquisas, elas acabam resultando em uma publicação, né? Em geral, uma publicação, hoje também se tem outras critérios de avaliação, que varia um pouco das áreas, né? Uhum. Então, algumas áreas, a produção em forma de artigo, ela não é a métrica do ponto de vista total, assim, né? Da qualidade, mas sim um capítulo de livro, um livro, né? Há várias áreas que a organização de um livro, a produção de um capítulo de um livro, ela é mais importante do que a produção de um artigo, por exemplo, um artigo internacional, né? Então, varia muito de uma área para outra. Você tem uma área como ciências exatas, né, biológicas, a métrica de uma publicação em um artigo de uma revista, ela é extremamente importante. Agora, outras áreas, por exemplo, como a área de humanas, o capítulo de livro, ela tem a sua importância muito maior do que um artigo, né? E outro papel também da Pró-Reitoria tem a ver também com receber essas revistas acadêmicas, né, da UNILA, né? Vocês têm, a UNILA ainda está iniciando, né, nessa trajetória assim, de revista, mas já possui, né, algumas publicações, né? Poder falar um pouco mais dessas publicações da UNILA? Bom, as revistas vinculadas na UNILA não estão diretamente na Pró-Reitoria, né? Estão na biblioteca, enfim, na editora, né? Mas existe sim uma importante participação dos docentes nessas publicações, né? Essas revistas são abertas também, né? Mas muitos dos nossos docentes acabam produzindo conteúdo científico, né? E colaborado nessa produção específica das revistas da universidade, né? Da UNILA.
Só queria dizer que a gente estava falando da PRPPG e os servidores da Pró-Reitoria estão escutando a entrevista em peso. Tem vários aqui dando um alô na nossa live no Facebook. A Jéssica Aparecida Soares está aqui, Giane Fávero Fidelis, também está a Fernanda Rocha, Aliciane Rolim, Andro Polidoro e a professora Ana Fonseca. Então, bom dia a todo mundo que está acompanhando a nossa live. Um grande abraço para a nossa equipe. Professora Danúbia, você falou um pouco dessa importância da pesquisa a nível local, regional e até internacional para a América Latina. Mas falando especificamente aqui da Tríplice Fronteira, como é que você vê que a UNILA colabora com seus projetos e com as suas pesquisas para o desenvolvimento aqui da nossa região? Bom, a UNILA, como eu coloquei previamente, nós temos pesquisas vinculadas em 9 diferentes áreas, né? Isso vai desde a área da saúde, das áreas biológicas, exatas, como previamente até mesmo no programa foi passado um pouco da mensagem do professor Cleto e da professora da Marina, né? E assim, a atuação nossa, eu acho que é muito forte, no sentido de percepção dos problemas locais e atuação em pesquisas que possam colaborar na elucidação desses problemas ou até mesmo na percepção de algumas vezes desses problemas, né? Há algum tempo atrás, nós na UNILA divulgamos o projeto da Agenda Tríplice, né? Foi um fomento muito significativo, onde foi feita uma escuta previamente. Nós até trouxemos previamente no primeiro programa que participamos, né? Sobre quão importante foi essa escuta nos agentes da Tríplice Fronteira, né? Nacionais, agentes não só governamentais, mas não governamentais, né? E que, a partir dessa escuta, foi gerado o programa Agenda Tríplice. E o fomento destinado a essa Agenda Tríplice tinha esse sentido inicial, né, de atuar principalmente nessas necessidades que acontecem tanto em Foz do Iguaçu quanto na região da Tríplice Fronteira, né? Nós tivemos um seminário no ano passado, a CIEP, foi o primeiro seminário onde foi apresentado parte desses resultados. E a gente vê claramente a importância da pesquisa científica na universidade para a atuação direta na sociedade, né? Então, o papel da pesquisa em contato direto com a população, isso é muito importante, né? É claro que existem ainda desafios a serem ultrapassados, né? A gente sabe que existem questões burocráticas que dificultam até mesmo a pesquisa trinacional, né? Mas são questões que nós estamos tentando trabalhar para tentar melhorar a atuação ou minimizar os problemas dos pesquisadores, né? Para que consigam cada vez mais dar esse retorno para a sociedade, né? É interessante da Agenda Tríplice, a construção dela foi baseada numa escuta, né? Sim. Das necessidades daqui da região, né? Como é que foi Sim. esse processo? Assim? E é importante destacar, né, que dentro da Agenda Tríplice, né, os projetos, em torno de 31 projetos, né, que estão em execução, elas estão diretamente preocupadas com essas temáticas que foram elencadas dentro dessa pesquisa prévia, né? Quer dizer, que envolve desde a área de educação, desenvolvimento de novas tecnologias, né? A parte de segurança também, tem colegas que estão desenvolvendo pesquisas nessa questão dessa particularidade que tem aqui na região, da questão de locomoção, né? Como que é essa questão do tráfego, da segurança também. Então, quer dizer, são projetos que estão diretamente relacionados com a nossa vivência, né? Aqui na região. Né? E a região trinacional acaba sendo um laboratório, né, para os pesquisadores para diversos assuntos. É um laboratório riquíssimo, né? Então, a gama de possibilidades de exploração, no sentido positivo da palavra exploração, é enorme, né? Nós temos diversidade, enfim, né, cultural, não precisa nem relatar, né? Foz do Iguaçu e a região nacional aqui, ela tem essa particularidade importante, né? Mas tanto na parte da biodiversidade, da parte, enfim, das questões ecológicas, né? Tecnológicas, nós estamos tornando aparentemente um importante polo de inovação, né? E tecnologia. Então, é importante a gente destacar essas atuações, né? E a importância dessa culturalidade, enfim, dessa particularidade de Foz do Iguaçu, que reflete, obviamente, nas nossas pesquisas, né? E os desafios, né? Porque o desenvolvimento dessas pesquisas na região, algumas questões, elas nunca foram colocado em tela, né, vamos dizer assim. Então, esses projetos, justamente, e o primeiro seminário, por exemplo,
um dos principais pontos foi justamente isso, né? Os desafios de desenvolver esse tipo de pesquisa na região, né? Que percebe-se que no dia a dia não é tão simples, né? Quer dizer, se um colega vai trabalhar com uma pesquisa desenvolvida na área, por exemplo, de segurança, com algum pesquisador no Paraguai ou na Argentina, existem esses desafios da locomoção, o desafio dos estudantes para realizarem a pesquisa, né? Então, como a própria universidade é uma universidade que rompe fronteiras, né? E é justamente esses desafios que a Pró-Reitoria também, junto com todos os colegas da gestão, né? Tentam, vamos dizer assim, resolver estes problemas, né? No sentido de facilitar a vida do pesquisador, que nunca é fácil, né? O desenvolvimento, né? As pesquisas dos professores, mas também dos alunos, Sim. né? A gente vê assim, a gente tem uma série, um bom número, né, de pesquisa de iniciação científica. E eu queria que você falasse um pouco assim, qual a importância da iniciação científica para a formação, né, dos nossos estudantes. Bom, a iniciação científica, o nome já retrata bem, né? O início da atuação na visão científica, né? Então, os benefícios que a iniciação científica traz para o aluno durante a graduação são até mesmo imensuráveis, penso eu, né? Desde a formação do senso crítico, né? Da formação científica, realmente, que o indivíduo tem que se adentrar mais nessa área que ele está atuando junto com o seu docente. Então, tem essa formação pessoal, de crescimento pessoal, o senso crítico eu já coloquei, que isso é definitivamente um ponto importante a ser destacado, né? E o rigor científico, né? Que acaba sendo adquirido durante a atuação da pesquisa. Então, além do conhecimento que vai ser, obviamente, diferenciado de um aluno que está executando a iniciação científica, de um, infelizmente, não esteja atuando, né? Não sei se nem infelizmente, mas tem perfis diferentes também de alunos, né? Mas é muito importante destacar a importância desses alunos, tanto na iniciação científica, quanto no desenvolvimento das pesquisas nos programas de pós-graduação, né? Bom, atualmente nós temos um número significativo de alunos de iniciação científica, o que é muito positivo, né? A UNILA vem fomentando esse programa de iniciação científica. Nós temos hoje, tivemos na última encontro de iniciação científica em 2019, um reflexo bastante positivo da nossa atuação. Isso não sou eu que estou falando, isso é o comitê externo de avaliadores do CNPq que vieram, avaliaram o nosso evento e, inclusive, sugeriram que fosse aumentado o número de bolsas para a UNILA, né, pelo CNPq. A gente sabe que as dificuldades no CNPq atualmente são grandes, né, mas a gente está aguardando ansiosamente possíveis alterações do nosso número de bolsas, né? Alterações para o lado positivo, né? Atualmente nós temos 19 bolsas de iniciação científicas fomentadas pelo CNPq, né? Internamente nós temos um número mais significativo, temos também bolsa da Fundação Araucária. Enfim, assim, eu acho que a iniciação científica ela é um primeiro passo para a atuação na pesquisa e uma pesquisa de qualidade, né? Onde cria esse senso crítico no estudante, ele inicia essa formação um pouco diferenciada e é um pontapé muito importante na formação desse indivíduo como um todo, né? E do que vocês acompanham até em sala de aula, mas não apenas na Pró-Reitoria, esses alunos que começam na iniciação científica, depois tem uma tendência deles continuarem suas pesquisas da pós-graduação, de irem para um mestrado, de dar de alguma forma continuidade nesse... Isso é um ponto interessante, né? Porque na UNILA tem uma porcentagem significativa de alunos que estão como voluntários, né? É uma política da universidade investir na iniciação científica com bolsa, por exemplo, né? Hoje, em torno de 63% das bolsas que nós temos, a UNILA que fornece que recursos fomenta recursos para isso, né? Para essas atividades. E a iniciação, como a professora Danúbia comentou, a iniciação científica ela é o diferencial, né? Porque o aluno ele precisa mesclar ou integrar suas atividades da graduação, que é a sua prioridade, né? Quando ele entra na universidade, e ele começa a aplicar aqueles conhecimentos que ele adquire em sala de aula no desenvolvimento da sua pesquisa, né? E boa parte dos alunos que a gente tem vivência como orientadores, né, acabam saindo da universidade e se integram em diferentes universidades, né? Uns continuam na UNILA, integrando entre os nossos 12 cursos de pós-graduação que nós temos, né? Os alunos acabam integrando, fazendo parte como alunos de pós-graduação, né? Continuando a sua pesquisa, continuando as suas atividades.
ou que vão para outras universidades, né? Então, quer dizer, a iniciação acaba sendo essa mudança de olhar também das suas atividades como formandos, né? Dentro da sua área de conhecimento. Uhum. E acabam entrando na vida acadêmica, né? Porque, querendo ou não, o mestrado é a parte inicial da formação de um docente, né? Mas também de um pesquisador, né? Que vai adentrar na vida acadêmica. Então, a gente vê isso muito positivamente, assim. A pesquisa trazendo essa percepção diferenciada e o desejo de continuar estudando, né? Isso é uma coisa interessante. Sim, sim. E aí, a gente falou dos alunos, né? Mas a Unila também tem projetos de bolsas para alunos de ensino médio, né? Tem essa formação, né, de novos cientistas. Queria que você falasse um pouco desse processo, como é que acontece esses projetos assim, ligados a alunos do ensino médio. Então, esses projetos que... um projeto que veio há algum tempo sendo desenvolvido ou sendo, como é que eu vou dizer, pelo CNPq, né, estimulado pelo CNPq, que é que eles chamam de iniciação júnior, né, quer dizer, são alunos que estão dentro das escolas e que possam desenvolver as atividades. Então, basicamente, você precisa de um orientador, né, que da universidade, e também precisa de um orientador ou um supervisor na escola. Então, hoje nós temos uma quantidade de financiamento por parte do CNPq para esse desenvolvimento de pesquisa, para que, além do aluno começar a fazer alguma atividade envolvida na parte de iniciar uma pesquisa em nível de ensino médio, né? Por exemplo, são alunos que estão ali no terceiro ano, né? Basicamente, segundo, terceiro ano do ensino médio, e também que seja um estímulo para que ele possa entrar na universidade também, né? Quer dizer, porque ele passa a desenvolver atividades na escola, mas também algumas atividades são desenvolvidas na própria universidade. Então, os alunos do ensino, da educação básica ali, né, do ensino médio, acabam vindo à universidade, têm o primeiro contato com outros alunos de iniciação científica, com outros alunos de pós-graduação, então e muitos alunos acabam ingressando na universidade em função desse primeiro contato, né? Despertar esse interesse pela ciência. Exatamente, né? Isso. Inclusive, a gente já conheceu alunos que começaram fazendo a iniciação científica do ensino médio. Tem uma aluna de biotecnologia, inclusive, que era de Santa Terezinha, fez um projeto nessa iniciação científica do ensino médio e depois ingressou ao curso de biotecnologia aqui na Unila, né? Então, é mais uma forma de integração entre universidade e comunidade. Isso, e é importante também, alguns trabalhos têm seu desenvolvimento a sua qualidade, né? Alguns alunos, durante o evento de iniciação científica, salvo engano, no ano de 2018, uma aluna que trabalhava com uma pesquisa de ensino médio teve uma premiação, porque o desenvolvimento da pesquisa foi bastante importante, né? Então, isso também é um estímulo para essa aluna. Salvo engano, ela entrou num curso de engenharia, né, da Unila. E também, assim, nas especializações, mestrado, a gente tem a formação também de professores da rede pública, né? A gente vê muito cursos, assim, voltados para um público, né, para formação, né, dos professores. Queria que você falasse um pouco mais dessas áreas, assim, que são fornecidas para esses professores. Atualmente a Unila possui cursos de tanto lato sensu, que tem um tempo menor, né, que são as especializações, uma duração menor quando comparado aos estrito sensus, né? Estrito sensus, mestrados 2 anos, 24 meses, o regular, né, instituído pela CAPES, ou doutorado, 48 meses, que são os 4 anos, né? Já o lato sensu, as especializações vão até 18 meses, né? Então a Unila tem uma gama grande ofertou ano passado mais de 9 especializações, né? Hoje nós temos 12 programas de estrito sensu e dentre eles um programa com doutorado. Então é importante colocar que a Unila tem essa atuação importante na formação de profissionais, não só da rede pública docentes, né, mas profissionais liberais que são formados ou profissionais que atuam na parte do serviço público, né, local, e que querem se especializar, que querem uma formação extra e que nos procuram nesse sentido, né? Então, a gente vê muito grande essa procura, muito positivamente, assim, essa atuação
nossa na sociedade, na questão de fornecer esses cursos. Atualmente, ontem, na verdade, finalizaram as inscrições da Lato Sensu em relação a relações internacionais, né? Especialização em relações internacionais. E a gente vê como a Pró-Reitoria ontem foi acessada, foi procurada, né? Nós tivemos um grande público fazendo as matrículas, interessados. Vale relembrar que esses cursos todos são gratuitos, né? Então é importante que os interessados fiquem atentos, que sempre temos cursos novos aí sendo ofertados, geralmente nos inícios dos semestres, né? Mas a gente vê muito positivamente essa formação continuada, né? Formação continuada do profissional para conseguir, então, não adquirir diversas... além do título, que é importante, mas o conhecimento, principalmente, para que consiga incorporar isso na sua atuação profissional, né? A gente vê a UNILA cada vez mais destacando-se no número de alunos da pós-graduação. Então, a gente tem que reforçar a importância da UNILA nesse sentido. A UNILA é importante também para a graduação. A gente sabe que nós temos esses novos 29 cursos de graduação, mas temos também esses 12 programas de pós e temos as nossas especializações também que fazem um papel importante na sociedade como um todo, né? E o primeiro doutorado também, né, que marcou também essa estreia na UNILA, digamos assim. Pois bem, ano passado foi aprovado pela CAPES o nosso programa com mestrado e nível doutorado, né? Que é o programa de interdisciplinar de energia e sustentabilidade, o PPG-IS, né? Então nós temos já muitos alunos, tanto como alunos especiais, como brevemente foi colocado no programa, mas como alunos regulares. É um curso bastante procurado, né? E os interessados, por favor, acessem o portal unila.edu.br. Vamos aproveitar e citar quais são os cursos de pós-graduação da UNILA. Todas as informações estão no site, que é esse que a professora Danúbia falou, mas olha, cursos de pós-graduação Lato Sensu, que são as especializações. A UNILA tem especialização em Direitos Humanos na América Latina, especialização em Ensino-Aprendizagem de Línguas Adicionais, em Ensino de História e América Latina, em Gênero e Diversidade na Educação, em Relações Internacionais Contemporâneas e em Integração Paraguai-Brasil, Relações Bilaterais, Desenvolvimento e Fronteiras. Nos mestrados, ou melhor, programas stricto sensu, que aí entra mestrado e doutorado, temos o mestrado em Biociências, mestrado em Biodiversidade Neotropical, mestrado em Economia, mestrado e doutorado interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade, mestrado em Engenharia Civil, mestrado em Física Aplicada, mestrado em História, que como falamos antes, está com inscrições abertas até 30 de março, mestrado em Integração Contemporânea da América Latina, mestrado interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos, mestrado em Literatura Comparada, mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento e mestrado em Relações Internacionais. Então, tem para todos os gostos, né? Sim, para todos os gostos. Vale comentar que os lato sensus, né, as especializações, elas não são regulares, né? O ingresso não é regular. Então, como a gente colocou, ele é de 18 meses. Então, é importante ficarem atentos em relação aos prazos, às datas, né, de ofertas. E muitas ofertas, elas surgem ao longo do ano também, né? Algumas propostas do lato sensu. No caso dos estrito sensu, né, é uma avaliação da CAPES, né? Então, é um processo um processo muito mais longo, né? E existe a possibilidade de novos mestrados e doutorados serem abertos na UNILA? Ou seja, tem projetos tramitando na CAPES que podem vir no futuro a ser um novo curso? Sim, nós estamos com muitas esperanças. A UNILA está atualmente com 6 programas sendo avaliados pela CAPES, né? São chamados APCMs, né? E essa apresentação de novas propostas foram apresentadas à CAPES no ano passado e, em teoria, eles nos apresentarão a resposta até meados de 2020, né? Então, acreditamos que, com possível, apresentarão as respostas. Estamos na torcida para que todos sejam aprovados, né? E vamos aguardar os desdobramentos. Aparentemente, a CAPES realizará reuniões a partir de março. E aí, a partir de março, teremos resultados mais fidedignos, mais reais, né? Mas estamos na torcida. Quem sabe vamos ter novidades. Esperamos. E o que a CAPES avalia para abrir um novo mestrado ou doutorado? Os critérios são muito rígidos, né? Principalmente em relação à área. Então,
a cada área colocam critérios mais relevantes ou menos relevantes em relação à importância desse APCN, dessa proposta, que possivelmente vai se tornar um programa. Isso varia muito, como eu coloquei, de área para área, mas é importante se cumprirem vários requisitos, né? Existe um número ideal de docentes, chamados de docentes permanentes do programa, né, e docentes colaboradores. Então, existe uma proporção importante e é avaliado desde a qualidade dos docentes em relação à sua atuação acadêmica e científica, produção, bem como a importância desse programa para a inserção local, regional e principalmente nossa missão então internacional, né? E a estrutura da universidade, né? Então isso é avaliado muito rigidamente. Dentre outros critérios, né? Assim, a CAPES ela é muito rígida no processo de avaliativo para a abertura dos programas, né? A UNILA possui 12 programas, como eu falei previamente, né, sendo que 2 deles são nota 4. A avaliação da CAPES ela vai de 3 até 7, né? Essa é o ranking de avaliação deles, de pontuação. E a UNILA, por ser uma universidade nova, ela não passou ainda por avaliações quadrienais, muitas avaliações, né? E essa possibilidade de ampliação da categoria, de galgar novas pontuações, a gente espera que isso ocorra devido à nossa produção, à nossa atuação, como a gente colocou previamente, tanto na pesquisa quanto a nossa inserção, né? Local, regional, internacional, né? E a gente espera que esses programas que estão na universidade consigam galgar qualificações maiores na CAPES e novos programas sejam aprovados. E essas propostas, elas são construídas por docentes da própria universidade. Perfeito. É uma atuação integrada desses docentes que, a partir de verem, após analisarem e verem a possibilidade de se integrarem e formar uma proposta sólida, que tenha uma atuação numa área específica, então, repassada para nós, pela Reitoria de Pesquisa, de Pós-Graduação, principalmente a Aliciane, o pessoal do Distrito, colaborando a Fernanda também colaborando nessa construção, juntamente com os docentes, passando informações, principalmente em relação à universidade, estrutura, né? Que são dados que nós temos mais facilmente, e os docentes com a parte acadêmica realmente é que formam, que criam esse documento que será então avaliado pela CAPES. É importante destacar que não é um processo simples, né? É um processo bastante árduo por corpo de docentes, né? Essas propostas, todas elas precisam ser aprovadas nos institutos, nos respectivos institutos, né? Por seus conselhos, porque demanda a questão, como bem disse a professora Danúbia, de infraestrutura, de pessoal, né? Tanto da parte acadêmica como também da parte de apoio técnico, né? Porque não é tão simples o desenvolvimento de uma pós-graduação, porque à medida que ela vai passando os anos, ela tende sempre a ampliar, né? E essa inserção também, essa interconexão com a iniciação científica é bastante importante dentro do campo do pós-graduandos, né? Porque acaba os pós-graduandos também contribuindo para que a pesquisa também na área de iniciação científica ela seja bem desenvolvida. Então essa integração entre a pesquisa e a pós-graduação ela é de suma importância para que esses programas avancem, né? Mas não é um processo simples, né? Porque tem toda essa questão interna e depois tem a questão da avaliação dos méritos, como a professora Danúbia destacou, que é feito pela CAPES, né? E um dos critérios também é assim, o nível dos docentes, se eles são doutorandos, né? Tem outros critérios assim, mais, né, pontuais, assim, né? Uhum. Atualmente a UNILA tem um percentil muito alto de professores já doutores, né? E isso, obviamente, são requisitos muito rígidos avaliados pela CAPES quando você submete um APCN, né? Se você submete nível doutorado, obrigatoriamente todos os doutores docentes atuantes nesse curso permitirão a formação desse curso e submissão para aprovação, apreciação da CAPES, né? Então, obviamente, esses critérios são importantes e a UNILA, como eu falei, é agraciada nesse sentido, né? Nós temos um percentil, me falha a memória, acho que 88% dos nossos docentes são doutores, né? Um percentil muito significativo.
Bom, o pessoal da PRPPG continua acompanhando a nossa live aqui. Eu quero destacar a Fernanda Rocha, que diz que está assistindo lá de Paraty ao programa. Obrigada, Fernanda, e obrigada a todo o pessoal. Bom, a gente está falando sobre pesquisas na UNILA, junto com a professora Danúbia, o professor Márcio, e recentemente a Pró-Reitoria implantou algumas mudanças no edital de seleção de projetos de pesquisa da iniciação científica, né? Dando aí uma chance para que as mães que tinham feito recentemente a licença maternidade pudessem participar ou ter sua participação ampliada. Eu queria que vocês contassem quais são essas novidades e por que vocês decidiram implantar essas mudanças. Bom, a maternidade, a gente sabe que demanda energia muito grande, né? É um evento muito importante na vida da mãe, independente da mulher, né? Independente se ela é cientista ou não cientista. Um projeto que iniciou, me falha a memória, em 2016, chamado Parents in Science, né? Que é de uma docente do Rio Grande do Sul. Ela mostrou claramente o quanto que a maternidade acaba com impactando exatamente na produção científica das mães cientistas, né? A gente vê claramente uma redução de 81% a partir dos dados que ela apresenta na redução da produção científica da cientista mãe, né? Isso foram dados publicados amplamente, né? E é a primeira agência de fomento a captar essa informação e fazer algo no sentido de minimizar esse impacto, né? Foi a Serrapilheira, que a gente, pesquisando, acabou encontrando essa atuação desse Instituto Serrapilheira, no Instituto de São Paulo, que acaba atuando nacionalmente, né, no fomento à pesquisa, e a gente observou que poderia ser uma possibilidade da gente incluir uma valorização da maternidade nesse edital de iniciação científica. Começamos a fazer buscas, eu e o professor Márcio, vimos que outras universidades também utilizam esse perfil de valorização da maternidade, e foi incluído então uma pontuação diferenciada para mães que comprovem a licença maternidade até 2 anos, né? Durante do edital, né? Então, assim, acho que é um ponto importante a gente destacar que é uma valorização, né? A gente sabe a importância da maternidade na vida das mulheres, eu sou mãe, né? Uhum. Então é importante destacar isso, mas a gente está valorizando de uma forma pequena, vamos colocar assim, a maternidade, né? Essa é uma questão importante de ressaltar, que a UNILA está tentando de todas as vias, né, fomentar a pesquisa e valorizar de uma forma de igualdade, né, essa atuação. Isso. Além da questão da valorização, de estimular mesmo, né? Uhum. Porque eu imagino, né, não é fácil, né, ser mãe e continuar suas atividades a todo vapor pelos desafios que acabam, né, a maternidade proporcionando, né? Além da alegria de ter os filhos, né, mas é uma questão bastante de valorizar e de estimular mesmo para que as atividades da pesquisa e das orientações de pós-graduação elas continuem a todo vapor, né? Então, porque manter a qualidade da publicação é muito complexa, né? Então demanda muito trabalho prévio até a publicação, né? Até a formação do produto final. Isso na ciência, obviamente, em diversas áreas dentro da academia. E a maternidade acaba consumindo parte do tempo, isso é claro, né? Então é uma espécie de valorização e estímulo para que as mães se mantenham na pesquisa, se mantenham na ciência, né? Porque a gente escuta, inclusive, relatos, nossa, agora que sou mãe, não sei se vou conseguir dar conta de orientar, de publicar, enfim. E é uma valorização, né? Um estímulo. Uhum. Bom, esse edital está com inscrições abertas agora, até 22 de março. Como é que vocês sentiram que foi a recepção aí da comunidade de mães da UNILA quando saiu esse edital com essa mudança? Nós recebemos vários e-mails, assim, surpreendentemente, né? As mães, porque a gente não espera esse feedback tão rápido, né? As mães agradecendo, na verdade, essa valorização, né? A gente espera que esse seja um pequeno passo, né? Na verdade, a gente espera ampliar isso, possivelmente até para uma licença paternidade, porque o mesmo programa que a gente colocou, o Parents in Science, está fazendo um estudo sobre a paternidade, o quanto que ela impacta também na pesquisa, e assim que a gente tiver dados mais concretos, também incorporar a paternidade. Então, é um primeiro passo, né? Estamos iniciando nesse estímulo e nessa valorização, né?
Isso também faz parte do papel social da universidade. Com certeza, com certeza. A gente tem que intervir de diversas formas possíveis, valorizando a sociedade e a inclusão, né? E sempre permitindo essa valorização importante na sociedade como um todo, né?